Graça e paz da paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero hoje compartilhar uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 15 ao 18. O que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esta é uma palavra que Deus tocou, no meu coração para compartilhar nesse momento, nesse dia de hoje. Nós estamos passando, por muita luta, e sabemos que Deus ele é poderoso para todas as coisas. Mas temos que buscar na leitura o entendimento, o conforto, a sabedoria, somente lendo a palavra de Deus. E aqui diz, no contexto, fala, que Paulo aqui relata, da forma que Paulo compartilha aqui. O contexto diz a abnegação de Paulo em seu ministério, Quer dizer, a palavra abnegação quer dizer que nós temos que desapegar a sua própria vontade e a separação do egoísmo. Nós não temos que ser egoísta, nós temos que fazer a vontade do outro. Nós temos que preservar a vontade do outro. Porque Jesus, quando ele disse que ele não vinha para ser servido, ele veio para servir. Se ele, mestre, sendo o Senhor, ele veio nos servir, e nós, como temos que fazer para com o próximo? Com as pessoas. Como que eles vão entender que Cristo está em nós se nós não servimos? Muitas vezes nós estamos vendo pessoas passar por luta, por dificuldade, mas nós não nos apegamos ao nosso egoísmo. Nós temos tendência a ser egoísta. Escolhemos pessoas. Os nossos filhos, os nossos parentes, sempre o defeito deles é suportável, mas do vizinho, o filho do vizinho não, do amigo não. Então nós temos que nos desprender dessas coisas carnais que traz-nos prejuízo, Aqui diz assim, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Muitas vezes você fala que serve a Deus, trabalha, está na igreja, faz um monte de coisa, mas você guarda dentro de você algo que se torna um ídolo. A Bíblia diz que aqui que nós somos o templo do Deus vivente e só pode habitar a vontade de Deus em nós. Nós temos que nos desapegar a qualquer coisa nossa em prol das pessoas, em prol de ajudar as pessoas. Tem muita gente que ainda não conhece, não ouviu, mas precisa ver através de nós. Se você não se disponibilizar, você muitas vezes se afastado da obra, da igreja, da comunhão dos santos, achando que vai ser resolvido o seu problema de uma hora para outra assim. Mas não, eu falo para você, pega a Bíblia, volte a ler, volte a orar, desprende de tudo aquilo que te atrapalha. Saia fora do seu egocentrismo, do seu eu mesmo, daquilo que te atrapalha, aquilo que muitas vezes te atrapalha você até perdoar aquele acontecido. Talvez você já refletiu naquilo, poxa, aquela pessoa fez isso comigo e tal. Eu não, já perdoa ela, mas você não, dentro de você não perdoou. Você perdoa de boca para fora, mas no seu íntimo você não perdoou. Você tem que tirar. Você tem que negar si próprio em prol do próximo. Você tem que ser um com o próximo. Procure entender, volte a ler,
tendo, procure desprender das coisas que te traz transtorno, né? Aqui em Gálatas capítulo 2, diz assim, o versículo 16, sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então nós temos que nos purificar mediante a palavra, mediante a Cristo. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Se você tem a fé acesa dentro de você ainda, procure olhar para Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Amém? Essa palavra que Deus tocou no meu coração é para você se desprender até da sua amargura, das suas dificuldades, você ouvir e entender outras pessoas. Muitas vezes você vê uma pessoa pregando e você fala, essa pessoa está falando de mim, está isso e aquilo. Você traz uma amargura, um rancor dentro de você. Procura esquecer isso. Procura ler a palavra, procura meditar na palavra, examina a vós mesmo, tá bom? Senhor, nesse momento quero te agradecer, te louvar nesse dia, Senhor. Eu peço pela vida de cada um deles que estão ouvindo essa palavra. Procure, Senhor, trazer na vida de cada um deles, Senhor, o alívio, Senhor, o refrigério, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos ser purificados, Senhor, justificados pela fé em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.